um pouco do tema proposto. Também agradeço a todos que estão aqui, de todas as comunidades, que estão presentes para abrilhantar esse momento desta festa em louvor a Santo Antônio. Alguém lembra do tema que nós estamos vivenciando dentro desse tríduo? Vocação, graça e missão. Corações ardentes, pés a caminho. Irmãos e irmãs, na primeira leitura que ouvimos do profeta Isaías, a cada dia que nos aproximamos da palavra de Deus, a liturgia faz com que os nossos corações se expectante, se encha de alegria pelas revelações da palavra de Deus. Olha como é muito importante em nossas vidas vivenciarmos diariamente a palavra de Deus. É através desta vivência que nós vamos tendo a oportunidade de fazer com que esta palavra transforme os nossos corações. O profeta Isaías prenuncia a missão de Jesus, um ungido de Deus, que será enviado para realizar a obra de redenção e a libertação da humanidade. Da mesma forma, Deus retrata de modo como Jesus acolheria este chamado. E acontece também com cada um de nós. Essa profecia hoje destina-se a cada um de nós, como batizados no sangue de Jesus Cristo. Recebemos Deus a sua mesma incumbência de anunciar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, de pregar a redenção para os cativos, a libertação para os que estão presos e anunciar um tempo novo de salvação. Irmãos e irmãs, quando se fala de libertar das redenções dos cativos, muitas vezes se deixamos levar a ficarmos presos e vivermos no cativo diante das coisas mundanas. E a liturgia de hoje, justamente nesta festa de Santo Antônio, vem fazer com que possamos deixar que o Espírito Santo de Deus também pudéssemos abrir, sair destas jaulas que o mundo tanto oferece. Podemos dizer que, como Jesus disse, exulto de alegria no Senhor e minha alma regozija-se em meu Deus. Amados irmãos e irmãs, somos mensageiros da boa notícia de Deus para a humanidade. A humanidade que vive triste, sem esperança, para isso fomos também curados e libertados. Então, quando buscamos a viver e a colocar em prática o sacramento do batismo, o Senhor está nos direcionando para que sejamos mensageiros da boa nova. E através desta mensagem, de sermos mensageiros, Deus também nos dá autonomia para que possamos fazer com que as situações negativas e exigentes dentro de nós, dentro da comunidade, possam também ser libertados. Mas só vai ser libertado quando nós buscamos vivenciar esta palavra de Deus, que liberta, que transforma e que nos cura de todas as situações existentes neste mundo. O evangelho que eu terminei de proclamar
nos diz que os discípulos são organizados por Jesus para anunciarem a boa notícia. Todos nós somos enviados a abrir o caminho para o Senhor, que deseja levar a paz ao mundo. Mas quando nós somos também enviados para anunciar esta boa nova, nós temos que ter a preocupação de deixar com que as pessoas vejam em nós a palavra transformadora, a palavra de Deus. E Jesus é a paz por nosso intermédio. Jesus deseja entrar em toda a casa, em todo o coração. Cada um de nós é chamado a ser mensageiros da paz de Jesus, deixando de lado tudo o que pesa e complica a nossa vida. Então, para que possamos ter a inteligência, de termos o compromisso de viver a mensagem de Deus e as transformá-la, nós temos que ter esta preocupação de colocar em prática o sacramento o qual nós recebemos, o sacramento do batismo. A nossa missão é muito importante. Somos trabalhadores da messe do Senhor, missionários do Senhor. Irmãos e irmãs, é por meio do nosso testemunho de vida com os irmãos e irmãs que anunciamos a proximidade do reino. Por isso, Jesus nos manda ir 2 a 2 e os nossos relacionamentos, a nossa convivência fraterna, a unidade com que vivenciamos as nossas diferenças, darão testemunho ao mundo de que já vivemos o reino aqui desde já. Então, meus amados, nós temos que ter um relacionamento da melhor forma possível, não só com os nossos familiares, com as nossas esposas, os nossos filhos, mas nós temos que ter um relacionamento de perseverança, de amor, de caridade, para todos aqueles que vivem ao nosso redor. Porque através do testemunho, da vivência da palavra de Deus, que nós vamos conseguindo fazer com que a palavra de Deus possa penetrar no coração de tantas das famílias que vivem triste, que não acreditam mais em algo de concreto que é viver a palavra de Deus, mas é através da nossa perseverança, é através do nosso anúncio que nós vamos conseguindo fazer com que as famílias sejam verdadeiramente amadas através do anúncio da Boa Nova. No terceiro ano vocacional do Brasil, toda a igreja no Brasil está refletindo este tema, vocação, graça e missão, com o lema Corações Ardentes, pés a caminho. Faz recordar-nos os discípulos de Emaús. Enquanto a graça faz o coração arder, a missão faz os pés estarem a caminho em movimentos. Entre o coração ao arder, na escuta da palavra do ressuscitado, e os pés que se colocam a caminho para anunciar o encontro com Cristo, temos parada a sentar à mesa, o pão repartido, a partilha, a comunhão, um gesto fundamental que os olhos se abriram. Se pegarmos o contexto dos discípulos de Emaús, vamos trazer para os nossos dias atuais a nossa convivência através da palavra, que nós somos também capazes de abrir os nossos corações, de abrir os nossos olhos
e deixar que a ação do Espírito Santo de Deus se faça presente, para que possamos viver a partilha, a comunhão. E essa partilha só se dá quando nós participamos diante da celebração da palavra, das missas, quando nós partilhamos e presenciamos o Cristo eucaristizado. E é através dessa partilha que vem fazer com que a nossa comunhão se torne um gesto fundamental e que faz com que os nossos olhos se abram. Irmãos e irmãs, Jesus chamou e enviou os que ele mesmo quis. O ano vocacional tem o objetivo de promover a cultura vocacional nas comunidades eclesiais, nas famílias e na sociedade, para que sejam ambientes favoráveis a despertar de todas as vocações, como graça, missão, a serviço do reino de Deus. Ontem eu ouvi aqui, Emerson fazendo na sua colocação, e ele testemunhava que o tempo que ele mora aqui, nesta redondeza aqui, ele nunca participou de um momento desse festivo em louvor a Santo Antônio de Pádua. E assim acontece com muitos de nós que vivemos dentro de uma comunidade e não nos damos o luxo de ser participativos. E na maioria das vezes, não deixa que esta vocação possa abrir diante dos seus corações para ser participativo dentro das comunidades. A vocação é graça que une o chamado à resposta. Jesus chama a cada um de nós para que este momento que nós estamos vivenciando, nesta festa de Santo Antônio, nos apresente para sermos os seus seguidores. O chamado de Jesus no seu segmento é uma ação amorosa de Deus, é graça transformadora. Não depende dos méritos, dos estudos, da instrução própria ou da família, nem das riquezas, como nos momentos, como nos mostra o chamado dos pescadores. Não acontece por sermos bons o que fazemos, sequer por sermos os melhores. Quando nós deixamos os nossos corações abertos, os nossos olhos abertos, nós vamos estar sempre atentos para este chamado que Jesus tem para cada um de nós, dentro das nossas famílias, dentro da nossa comunidade. Vamos nos recordar do Evangelho de domingo passado, quando Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhes: alguém lembra o que Jesus disse para Mateus? Segue-me. E é isso que nós, como batizados e missionários, nós devemos fazer: seguir. O chamado se dá apenas pelo amor gratuito de Deus, que deseja libertar, perdoar, salvar e plantar em toda parte as sementes do mundo novo, o reino de Deus. E muitas vezes nós damos muitas desculpas para não seguir. Não posso, hoje vou trabalhar até um pouco mais tarde, eu tenho que levar o meu filho ao médico, à escola, ao curso de inglês. Então, meus amados, Jesus, ele não escolhe aqueles que se acham os melhores pregadores, os melhores animadores do Ministério de Música. Não. Jesus escolhe da melhor forma possível, porque através dessa escolha e do nosso sim,
que nós vamos buscando a cada dia sermos fiéis aos teus ensinamentos. A graça da vocação em que dispõe ao serviço do anúncio atua também na coletividade humana alcançada pela pregação. Então, meus amados, corações ardentes, eis a caminho. A reflexão aqui oferecida resgata um elemento, talvez, que nem sempre considerando o nosso discurso vocacional e em toda a atividade que dele deriva. O fato de que Deus está agindo na história e faz não somente quando nos chama, mas durante todo o caminho vocacional que segue como graça. Tudo é graça e Deus nos conduz. O Papa Francisco, neste ano vocacional, pede para que lancemos o olhar com especial atenção à pessoa humana, como vocacionada, as crianças, os adolescentes, jovens, adultos e os idosos. Com Francisco, renovemos a esperança de viver uma igreja mais missionária a caminho ao encontro de toda a humanidade, uma igreja em saída peregrina, mostrando a todos o rosto de Cristo. Então, meus amados, é isso que o Papa Francisco quer de cada um de nós. Que esta igreja não é a igreja de pedra que o Papa Francisco está falando. O Papa Francisco está falando dessa igreja que somos nós, que vivenciamos o anúncio da Boa Nova, que buscamos diariamente fazer com que os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos e a comunidade possam ser também igrejas vivas através do anúncio, através da sua perseverança. Não poderia também deixar de falar, né, da biografia de Santo Antônio, protetor das causas perdidas, protetor dos casamentos, assim, né, o qual nós conhecemos, protetor dos pobres e o santo dos milagres. No domingo passado, na comunidade de Santo Antônio, lá no culto, eu falava justamente sobre a questão desse momento, desse mês de junho. E às vezes as pessoas não acreditam, mas é através da nossa vivência, é através do nosso caminhar, que há 42 anos, eu e Marise desfrutamos do sacramento do matrimônio. E foi justamente no mês de junho que nós começamos a ter aqueles momentos, o encontro de adolescentes. E graças a Deus, através das situações existentes, nós estamos sempre conseguindo vencer os obstáculos, vencer as barreiras que acontecem em nossas vidas. Fez muitos ainda em vida, São Antônio, durante suas pregações nas praças e igrejas. Muitos cegos, surdos, coxos e muitos doentes ficavam curados. Por conta de quê? Por conta do anúncio, por conta do seu entendimento, a viver a palavra de Cristo Jesus em sua vida. E aí nós percebemos que durante esse momento do novenário, do tríduo, quantas das famílias estiveram aqui presentes, porque acredita neste santo que se deu na sua vida através do anúncio. E aí a gente consegue entender o porquê de ser um santo protetor dos pobres.
faleceu aos 36 anos em Pádua, na Itália. É conhecido também como Santo Antônio de Pádua. Então, meus amados irmãos e irmãs, é através desta vocação, graça e missão, que nós temos que deixar que os nossos corações sintam esta ardência do anúncio da Boa Nova em nossas vidas. Porque é através do nosso caminhar, é através dos nossos pés firmes que nós vamos conseguindo vencer todas as barreiras existentes em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.